Hoje eu vou falar sobre as finanças públicas brasileiras, principalmente a PLDO 2025. É onde estão o orçamento público. Ali é um ponto fundamental para que você, para que eu e todos nós possamos entender a estrutura de pagamento dos precatórios, bem como também de outras despesas básicas obrigatórias. Na websérie de hoje, nós vamos tratar com foco nas finanças públicas. Vamos sair um pouco da juridiquês, do assunto muito técnico jurídico, mas sim falar das formas de pagamento, o que faz o pagamento dos precatórios, como são feitos e por que às vezes corremos o risco disso afetar diretamente o potencial de pagamento de um Estado ou de um governo. Eu quero que vocês entendam a importância e a repercussão que tem o pagamento ou não dos precatórios. Mas eu vou começar aqui com uma boa notícia. Sempre é bom trazer boas notícias, né? Eu sei que muitos estão falando, quando trata dos assuntos de finanças públicas, de caixa, déficit e tudo mais, só más notícias. Geralmente é isso. Mas eu hoje aqui quero começar trazendo uma boa notícia. Significa que os precatórios que foram pagos em 2023 e 2024 vai contribuir muito para o nosso país na PLDO de 2025. Por quê? Porque o déficit, o atraso e os precatórios, o montante maior que deveriam estar em atraso, foram pagos em 2023 e 2024. Então, possivelmente, vai ter uma melhora de caixa para 2025 com relação aos pagamentos de precatórios. Isso repercute muito nas outras despesas, porque se o governo tem mais caixa, porque deixou de pagar os precatórios atrasados que já foram pagos nos anos anteriores, obviamente essa sobra de caixa, esse alívio no caixa do governo, vai ser utilizado para outras despesas obrigatórias, como saúde, educação, etc, etc. Então, essa é a boa notícia. Agora, qual é o cuidado que nós devemos tomar com relação aos pagamentos do precatórios nos exercícios 2025 em diante? Estou me referindo aqui exclusivamente à União Federal e aos precatórios federais. Temos que manter os pagamentos, porque mantendo os pagamentos anuais vai evitar do governo criar uma dívida, criar um montante de dívida que é corrigido pela taxa Selic e é uma dívida muito cara para o governo federal pagar. Então tem que continuar assim mesmo, pagando os seus precatórios em dia, para que isso não fique acumulando para os próximos anos. E uma outra pergunta que me fazem: mas doutor, é igual enxugar gelo. Quanto mais enxugamos, mais gelo aparece. Olha, não é bem assim. O que faz o governo deixar uma dívida cara dessa não aumentar tanto? Um fator é claro que são os pagamentos regulares dos precatórios. O outro, segundo fator e muito importante, são a geração de precatórios. Aqui eu gostaria de fazer uma divisão na explicação para vocês. Vamos entender duas situações. O que prejudica o caixa de governo? O que pode estourar a previsibilidade de pagamento dos governos com relação aos precatórios? São duas vertentes. Primeiro é o atraso, que, como eu disse, o atraso ele gera um passivo, ele gera uma correção que não é barata, que é pela taxa Selic, é a correção mais cara que nós temos no Brasil. E o segundo são as formações de precatórios. Quando eu disse que para 2025 teremos um alívio de caixa, era com relação aos precatórios que estavam em atraso, porque não temos mais. A União Federal resolveu pagar todos os seus precatórios e os pagamentos estão em dias. Até aí é boa notícia e está tudo certo. Mas vão continuar sendo gerados novos precatórios? Vão sim. E se o governo não pagar, pode ter de novo um acúmulo de dívida caríssimas corrigida pela taxa Selic. Então, qual que seria o remédio para essa necessidade? Qual que seria, então, a atuação do governo e dos entes públicos envolvidos? Primeiro, é pagar os seus precatórios em dia. Segundo, é acompanhar a evolução
do surgimento de novos precatórios. Como eu já disse insistentemente, é o governo não cumprir com as suas obrigações. Quando o governo não cumpre com as suas obrigações legais com relação aos futuros credores de precatórios, isso gera uma formação, uma massa crítica, e essa massa ela vai propor ações judiciais que vão se tornar precatórios. Então, se cada ano o governo deixar de cumprir suas obrigações com o cidadão comum ou com as empresas que prestam algum tipo de serviço para o governo, isso vão surgir mais e mais precatórios. Então, qual que é o meu conselho e qual que é a minha direção para que minimize um pouco essa formação, essa constituição de precatórios ano após ano? É que o governo cumpra, passe a cumprir rigorosamente as suas obrigações com todos os cidadãos, com os funcionários públicos e também com as empresas que prestam algum tipo de serviço público para os governos e para os estados. Aí sim, nós vamos ter uma estrutura organizacional que não vão fazer surgir tantos precatórios como estão surgindo agora. Eu já ouvi muitos, inclusive parlamentares, pessoal responsável pelo governo, de todas as instâncias, comentar que há necessidade de um acompanhamento mais de perto, tanto na constituição dos precatórios, como nos seus pagamentos. Também já ouvi dizer que precisamos de tecnologia para isso, que o governo precisa de mais previsibilidade e que, inclusive, os precatórios podem ser uma surpresa que cai no colo dos governos sem eles estarem preparados para isso. Eu falo para vocês, a história não é bem assim, porque os precatórios têm muita previsibilidade. Como eu disse para vocês, eles são oriundos de processos judiciais. Então, toda vez que um advogado propõe uma ação contra um estado ou qualquer uma das fazendas públicas, isso gera um processo judicial com um número. E todos os tribunais, todos os órgãos que lidam nesse segmento, que são segmento de precatórios, têm acesso a essas informações. Então dá sim para saber quantos precatórios foram constituídos em um ano e quando que esses precatórios possivelmente serão pagos, para que haja uma previsibilidade orçamentária. Agora, o que eu vejo o governo não tomar certos cuidados é o que está gerando esses precatórios. Olha, vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia com a medicina. Vamos imaginar que um paciente vai no consultório de um médico e ele vai com uma dor crônica, em algum órgão. Vamos imaginar que seja o estômago, que é uma dor muito comum que muitos brasileiros sentem. Você vai no consultório médico e o médico fala assim para você: olha, toma essa cápsula aqui de remédio que a dor vai aliviar. Ou toma algum comprimido ou algum solúvel que essa dor tua vai melhorar e você pode voltar com a sua rotina de vida normal que você tinha antes. O médico curou aquele problema? Não. Ele foi paliativo, né? Ele deu um medicamento apenas para aliviar a dor e aquele incômodo, mas ele não analisou o que gerou aquela dor. Qual foi a causa? O que originou aquela dor de estômago? Quando eu vejo o governo se preocupar apenas em ficar mapeando quantos precatórios serão pagos, ou então ficar cuidando de quantos precatórios foram pagos esse ano aquele, eu sinto a mesma sensação de um médico que vai lá e dá um comprimido só para passar a dor, mas não foi se aprofundar o que gerou aquela dor. O que gera precatórios? Não é o montante que existe. O que gera precatórios não é o Estado estar com poder aquisitivo alto ou baixo. O que faz gerar precatório, eu vou insistir nesse ponto, porque é muito importante vocês entenderem. O que faz gerar precatório é o governo não cumprir com suas obrigações. E aí eu estou falando de inúmeras obrigações e inúmeros governos. Estou me referindo às 3 fazendas públicas: municipais, estaduais e federais. Veja bem, nós temos mais de 27 estados da nossa federação, mais a União Federal, mais de 5.200 municípios. Todos esses têm que cumprir com suas obrigações, com os cidadãos,
com os funcionários públicos e também com as empresas, pessoa jurídica, que prestam algum tipo de serviço público para esses entes públicos. Quando o governo deixa de fazer isso, ele obrigatoriamente vai fomentar a geração de precatórios. E assim, ele acaba construindo uma bola de neve, que não para de crescer ano após ano. Então, a resposta é muito simples. Se um governo quiser um alívio no seu caixa, quiser um alívio no seu pagamento na PLDO anual, ele precisa passar a cumprir com todas as suas obrigações, porque é isto que faz gerar o precatório. É isso que é uma verdadeira fábrica de precatórios. Então, agindo assim, nós estamos, a exemplo da medicina que eu dei anteriormente, nós estamos indo lá no sintoma original, na raiz do problema e curando aquele problema para que ele não venha novamente a gerar dor de estômago, como no exemplo que eu dei. Não adianta dar um remédio paliativo. Você tem que, todo e qualquer problema, tem que ir no cerne e na raiz da questão para resolvê-lo. Agora, eu sei que isso é uma decisão que todos os governos têm que analisar antes de ser tomada. Porque, veja bem, vamos analisar sob um aspecto, sob um prisma frio a situação. O governo pensa assim: se eu não cumprir essas obrigações, eu vou ganhar um alívio agora, porque eu vou deixar de disponibilizar uma despesa mensal. Então, eu vou embarrigar isso, eu não vou pagar, e quem quiser entra com a ação e receba em precatório. É uma forma de analisar. Aí que eu falo em gestão pública eficiente. Como que o gestor público vai fazer a gestão do seu estado, do seu município e do governo federal? Um outro modo dele enxergar a situação é dizer, bom, eu prefiro ficar apertado agora, pagar todas as minhas obrigações com o cidadão comum, com os funcionários públicos e com as empresas que prestam serviço para mim, e no futuro eu não vou ter um acúmulo de precatórios. É uma decisão que o gestor público tem que tomar, porque depois não adianta ele reclamar. O que eu estou vendo muito acontecer é que o gestor público não quer ter a despesa naquele momento, então ele faz de tudo para não cumprir as obrigações que ele deve cumprir. Ele espera que os violados por este direito entrem com as ações judiciais. Aí, quando acontece esse acúmulo no futuro de milhões e milhões de precatórios a serem pagos, ele vem reclamar de novo. Ele vem dizer, olha, não dá, o valor veio muito alto, o cheque que eu dei é muito alto. Gente, é uma decisão muito simples. Ou o governo paga todas as suas obrigações no exato momento que elas surgem, ou ele vai tomar a decisão de embarrigar para o futuro. E como que ele embarriga para o futuro isso? Através de precatórios. E aí, no futuro, ele vai reclamar porque o valor está caro? Não é correto. Vamos dar um outro exemplo prático para vocês aqui. Imagine que eu vou comprar uma residência para eu morar, certo? E o vendedor da residência fala assim, doutor Gustavo, o senhor pode me pagar ela à vista ou eu vou te dar um prazo de 3 anos para o senhor pagar a minha casa. Eu te vendo a minha casa a prazo, só que se eu te vender ela à vista, eu vendo ela mais barato. Se eu for te vender a prazo, eu vou incluir os juros. E daqui 3 anos, o senhor me paga o valor da casa e mais os juros. E eu, por alguma decisão particular, decidi comprar aquela residência a prazo. Muito bem, eu usufruo a casa durante 3 anos, eu faço churrasco, comemoro o Natal em família nessa casa, meus filhos vão nascer nessa residência, enfim, é o lugar do meu descanso, é o lugar onde eu descanso aos finais de semana. E aí, ao longo dos 3 anos, no final desses 3 anos, quando a conta chega para eu pagar, eu vou olhar para aquela conta e, nossa, que absurdo! Não concordo em pagar, ficou muito caro. Veja, mas foi uma decisão minha. Eu poderia ter pago à vista, mas eu optei em pagar a prazo. Obviamente que o a prazo vai ficar mais caro. E aí, quando chega a conta, eu também vou reclamar? É mais ou menos isso que o governo está fazendo com os precatórios. O governo poderia adotar o seguinte princípio de uma gestão pública eficiente,
de uma gestão pública exemplar de pagar todas as suas obrigações à vista, sem que tenhamos a necessidade de propor alguma ação judicial. Mas não é essa opção que nós vemos ser praticada no nosso país. O governo prefere não pagar as obrigações imediatamente quando elas são geradas e deixar para pagar isso em precatórios em data futura. Acontece que, quando essa conta chega, o governo acha ruim. É muito alto, ele fala. Está muito pesado. Ficou muito caro. Veja, mas foi você, devedor, que escolheu pagar a prazo. Não foi o credor. Pelo credor, teria recebido à vista e nem teríamos proposto a ação judicial para reivindicar esse direito que não foi cumprido no momento oportuno. Então, foi gerado inúmeras, milhares, até milhões de ações judiciais. E essas ações se tornaram precatórios. É esse o dilema que vivemos no nosso país. De um lado, tem um governo que não quer pagar as suas obrigações no momento que ela surge, imediatamente. Ele prefere rolar esse passivo para mais alguns anos. Só que, quando essa conta chega, todo mundo fala, ficou caro. A conta está cara. Não posso pagar. É a mesma coisa do exemplo daquele comprador de uma residência que eu dei para vocês, que ele tinha a opção de comprar à vista ou a prazo. Ele fez a opção de comprar a prazo. Quando a conta chega, quando o boleto chega, perto do vencimento, ele começa a reclamar. Tá caro, ficou muito caro, essa casa já não é cara. Mas ele esqueceu que ele usufruiu da casa, né? Que os seus filhos nasceram na casa, que ele descansou naquela residência. E ele teve todos os benefícios que gera uma residência. O governo também esquece todos os benefícios que ele teve e não pagar aquelas obrigações no momento que ela é gerada. Então, gente, por isso que eu falo que o precatório é algo muito nobre. Quando falamos de precatórios, estamos falando de um direito que depois o Poder Judiciário foi lá e chancelou. Disse, é sim, credor, você tem o direito de receber este valor do Estado. Mas o Judiciário só falou isso porque o credor, que foi lesado por este direito, teve que propor uma ação judicial que demorou alguns anos e aí sim o direito dele foi cristalizado, foi concretizado. Fazendo essa análise mais fria e com um olhar mais financeiro, a grande questão é, nós precisamos de uma gestão financeira eficiente, com transparência, meritocrata, para que os governos possam cumprir com todas as suas obrigações e gerem o mínimo possível de precatórios. Aí sim, a fábrica vai parar. Então, eu gostaria aqui de esclarecer algumas críticas que tiveram e que foram feitas por autoridades, por pessoas de grande notoriedade com relação aos precatórios, quando lançaram alguns jargões difamando os precatórios, como, por exemplo, já vi isso em reportagens em grandes jornais de circulação. A seguinte frase, entre aspas, temos que descobrir essa fábrica de precatórios. Outra frase que eu escutei muito, temos que tomar cuidado com um meteoro chamado precatórios, que cai no colo do gestor público. Fecha aspas, 3 pontinhos. Outra frase que eu escutei muito, os precatórios precisa ser controlado, sob pena de nós criarmos uma máfia de precatórios. Fecha aspas, 3 pontinhos. Essas frases, gente, servem apenas de frase de efeito. Apenas para atrair o olhar de você e ler a reportagem. E ouvir o que aquela pessoa está falando. Mas a verdade é que o fabricante de precatórios, como eu me referi, é o próprio governo, quando ele deixa de cumprir com as suas obrigações e ele força aquela pessoa que foi lesada ou que se sentiu lesada a recorrer-se ao Poder Judiciário, que é o único caminho que ela encontra para receber o seu direito, para receber o valor do qual ela tinha direito de receber. Então,
Não existe uma empresa fabricante de precatórios ou um grupo planejando que cada ano surjam mais e mais precatórios. Não tem nada disso. O que tem, infelizmente, são governos municipais, estaduais e federais que não cumprem com suas obrigações, com seus cidadãos, com seus funcionários públicos e com as empresas que prestam serviços para esses estados e para esses governos. E aí sim surge a geração de novos precatórios. Cada ano, mais e mais e mais precatórios são surgidos por conta disso. Portanto, para que você entenda e que para você acompanhe, então, qual seria a melhor forma dos governos não ter uma geração de precatórios tão grande assim, ano após ano, e também para que o governo minimize essa despesa nas suas PLDO anuais com relação aos precatórios? Só existe um caminho. Só um caminho. O governo cumprir com as suas obrigações imediatamente, quando elas surgem, e não esperar que aquela pessoa que foi lesada proponha uma ação contra esse governo e gere um precatório. Porque aí sim ele vai ter um direito, dado pelo próprio Poder Judiciário, para receber aquele valor do governo. Então tá aí a resposta, que muita gente fica inventando uma situação aqui, outra ali, uma história aqui, mas a verdade é essa. Se nós queremos menos precatórios, governo, cumpre com as suas obrigações, com as suas responsabilidades. E quando eu falo em cumprimento de obrigações e cumprimento de responsabilidades, eu estou falando de um governo altruísta. Eu estou falando de um governo que tem gestão pública eficiente, um governo com transparência, um governo que não mede esforços para cumprir com suas responsabilidades com seus cidadãos de bem, que são aqueles que devem ser protegidos e defendidos principalmente pelos governos. É aí que está a chave da questão. Pessoal, só para lembrá-los aqui, se inscrevam no nosso canal, acionem um sino, curtam e também comentem os nossos vídeos. Isso é muito importante para que próximas pessoas, mais pessoas possam receber esses vídeos. E também para que nós saibamos o que vocês gostam e o que vocês não gostam de ver aqui. Neste episódio, eu falei praticamente da gestão pública eficiente com relação aos precatórios federais e à União Federal. Eu gosto de deixar isso bem claro para vocês, para que não tenha nenhuma confusão e vocês possam entender diretamente o que eu estou falando e me referindo. No próximo episódio, falaremos sobre a gestão pública dos precatórios do Estado de São Paulo. Notadamente, a nossa análise para esse estado é bastante positiva, uma vez que o estoque de precatórios está reduzindo gradativamente. Demonstra eficiência na gestão pública e uma preocupação com o cidadão desse estado. Mas os detalhes eu só vou falar no próximo episódio. Encontro você lá.